falar um pouquinho, né, do que é a Lua e vou inaugurar a Lua em Áries, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, a Lua na astrologia, ela está associada ela é o regente do signo de Câncer, né? Então, ela basicamente está associada à nossa memória, ao nosso senso gregário, ao nosso senso de pertencimento, aquilo que é hábito para a gente. Nem sempre aquilo que a Lua nos remete, assim, é uma coisa exatamente muito boa, mas é aquilo que nos foi apresentado. Então, a gente tem a tendência a tornar aquilo um condicionamento. Tanto é que, assim, aí eu já faço um adendo aqui para vocês, que o Jung, que foi um aluno do Freud, né? Eles trouxeram aí a ideia de inconsciente. E o Jung, ele estudou muito astrologia, né? E tanto é que tem aquela frase famosa dele que fala que na astrologia a gente contém todos os ensinamentos da antiguidade. E ele, diante dos estudos dele, ele inaugurou a psicologia analítica, né? E ele fala, ele faz uma associação entre a Lua e o inconsciente. Então, quando a gente vai analisar o mapa astral, é muito importante a gente saber qual é o signo, né? A Lua nasceu em que signo, né? No dia que nós nascemos. Porque ela vai dar uma referência de muitas coisas a nosso respeito. Daquilo que é a nossa reação automática, da maneira como a gente reage. Ela vai falar das nossas pulsões e dos nossos desejos mais profundos. Ela vai falar, por exemplo, né? É uma reação da nossa parte instintiva, exatamente, da nossa parte instintiva, a Lua, ela fala um pouco das nossas bagagens. Então, é assim, é tudo aquilo que a gente vai colocando, ela tem muito a ver com partes da nossa personalidade que, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente não gosta muito, que a gente não conseguiu integrar para a gente. Então, o que a gente faz? A gente coloca essas características numa bagagem, numa sacolinha e vai deixando lá. Só que de vez em quando isso vem à tona, de vez em quando a gente mostra para a sociedade, para as pessoas que a gente convive, determinadas bagagens, né? Determinadas roupas aí dessa bagagem. E daí a gente guarda ela de novo. Né? Então, assim, a Lua ela tem um papel muito importante. E o que é importante a gente saber é que a Lua ela sempre precisa ser integrada. Ela tem a ver, o Jung chamou ela da nossa sombra, né? Aquela parte que a gente não gosta muito de ver, de ter contato, mas que a gente precisa trazer ela, tornar ela consciente, porque ela faz parte da gente. Né? Então, quando a gente fala assim, a pessoa tem o Sol em Gêmeos e a Lua em Áries, né? Então, assim, o que é Gêmeos fica mais claro, mais evidente para a pessoa, porque o Sol ilumina as características, vamos dizer, geminianas. Mas o que é ariano está meio enrustido, está meio encoberto ali. Então, isso precisa, a pessoa é bom fazer o mapa astral por causa disso, porque daí você fala, poxa, mas eu não tenho muito contato com isso para mim é meio difícil de lidar, então é importante que isso seja integrado na personalidade. Perfeito. Né? E aí, assim, quando a gente vai falar de Lua em Áries, a gente tem que pensar assim, Ed, são forças diferentes, muito diferentes, são. É um posicionamento que a gente pode dizer confortável na astrologia? Não, não muito. Né? Porque se a gente parar para raciocinar, a gente está falando da Lua que vai falar de recolhimento, de introspecção, né? E a gente está falando de um signo que vai falar de impulso para fora. Áries é um signo de expressão, de criação, né? Então, de independência, de autonomia, e a Lua vai falar de família, de senso gregário, de recolhimento, eu quero ficar na concha, eu não quero sair da concha. Então, daí a gente une essas duas forças, né? E elas têm que se conversar, elas vão ter que se conversar de um jeito ou de outro. Então, olha, quando a gente fala de uma Lua em Áries, a gente pode falar assim, muitas coisas. Uma delas é assim, a pessoa tem a tendência o quê? A expressar, pôr para fora os sentimentos mais obscuros dela. Tem. Então, pode ter, às vezes, uma confusão, uma conturbação emocional aí? Pode, porque ela quer pôr para fora, ela precisa, é da natureza do signo de Áries, pôr para fora aquilo que está na caixinha, ali dentro. Né? Então, assim, pode ter impulsividade, pode ser um pouco mais agressivo, pode. Por outro lado, quando a gente vai pensar assim, por exemplo, uma
Uma mulher que tem uma lua em Áries, por exemplo, a gente pode falar que é uma mulher emocionalmente que ela vai buscar ser mais independente. Ela vai buscar ter mais autonomia. Uma mulher que tem lua em Áries, por exemplo, como que a gente imagina que ela vai criar os filhos dela? Ela vai querer criar os filhos para serem autônomos, independentes. É o senso dela de como que ela reage emocionalmente com as crias, né? Então, assim, não vai ser a mãe, guticutizinho, que vai ficar mimando, que vai ficar passando a mão na cabeça. Então, ela vai ter essa tendência. Outra coisa que é interessante, a lua em Áries, ela gosta de novidade, ela gosta de emocionalmente relacionamentos mais quentes, mais dinâmicos, sim. Então, a mesmice, a rotina, o todo dia a mesma coisa, é uma coisa que vai incomodar. Não vai dar certo. Logo de cara, a gente já adianta que, assim, o que que daí é para virgem. Pensa? Aí é para virgem, para touro, é outras luas. Para touro, é outra coisa. Exatamente. Quando a gente pensa também de uma lua em Áries, assim, quando a gente fala de sentimento, porque a lua em Áries também é a maneira como a gente vive ali dentro de casa, né? Gosta do dinamismo, né? De coisas que movimentam a vida doméstica. Tem que ter movimento, né? Tem que ter movimento. E principalmente, tem gente que me pergunta assim, quando a pessoa tem o Sol em Áries, tem a coisa da conquista, tal, tem. Mas a Lua em Áries, eu acho que ela ainda é mais conquistadora. Ela ainda tem mais um impulso da conquista, de querer buscar aquilo, né? De querer desbravar emocionalmente. E às vezes ela não tem consciência disso, né? Ela não tem consciência. A Lua, o Sol no Áries, a pessoa tem consciência daquilo. Porque é racional, né? É irracional, mas a Lua não. Diferente. Na Lua, não. Então, é capaz de você falar, nossa, mas você é assim, assim, assim. Ela falou, eu? Eu, exatamente. Não, mas você é conquistador, ou você gosta de flertar muito. Não, eu não. Gosto assim. É verdade. Gosto é capaz, assim. é capaz.